Porque amanhã é comemorado o Dia do Trabalho e é claro que a gente vai falar de lutas, de desafios dessa atualidade, porque depois de muitas conquistas no passado, muitos direitos acabaram se perdendo com as reformas e hoje é uma realidade bem diferente. Vou conversar sobre isso com a especialista em gestão de pessoas, Dilze Persílio. Tudo bem com você, Dilze? Seja bem-vinda. Tudo bem, querido. Muito obrigada. Novamente, muito obrigada por esse convite. Adoro estar aqui conversando com vocês. Você participou da matéria e falou, agora vamos aprofundar o assunto aqui. Não é isso? Agora, vamos falar da realidade do trabalhador diante de tantas mudanças, pejotização, carteira assinada, essas coisas todas. Como é que está a situação hoje do trabalhador em relação aos seus direitos? Bom, acho que primeiro é importante a gente entender que a gente não tem uma coisa tão unificada que diz o trabalhador. A gente tem perfis muito distintos de trabalhadores no mercado, são categorias distintas e para cada categoria a situação ela é diferente. Então, como a gente viu na matéria, quando eu falo do trabalhador ou dos profissionais que estão ali com um nível de empregabilidade alto, com uma boa formação, no mercado aquecido, como a gente viu de TI, o fato de eu hoje ter um movimento de pejotização, etc., não é um problema, porque os salários são bons, são pessoas que vão conseguir se gerir enquanto microempreendedores individuais, vão pagar a previdência, vão fazer os cálculos na hora de dizer, ok, se for CLT é esse valor, se for PJ é esse valor, e nesse valor a mais ele vai conseguir custear as despesas de se ser um PJ. Então, hoje eu tenho muitos profissionais que, dependendo do nível salarial e até dessa questão de poder ser um prestador de serviço na área de TI ou na área de marketing, eles não querem estar vinculados a uma só empresa, ter aquela coisa das 8 às 18, enfim. Então, quando a gente vai com uma proposta CLT, ao invés da gente atrair, a gente repele esses profissionais. Então, eu tenho este tipo de profissional. Agora, quando eu falo daqueles profissionais que têm uma escolaridade menor, que estão ali em atividades operacionais, que a gente sabe que vai ter uma remuneração que dificilmente ele vai tirar para pagar a previdência, que dificilmente ele vai conseguir negociar o salário dele, né, a remuneração dele, para dar conta de pagar um plano de saúde ou um vale alimentação, enfim, aí você tem uma precarização dessas relações de trabalho. Então, eu acho que na sociedade que a gente vive, essa questão de parar de pensar que todo mundo é igual, não é mais um bloco, né? E em cima disso, eu queria até abordar, por exemplo, a questão dos motoristas de aplicativo, tanto de carro quanto de moto. Eles não são empreendedores e não são funcionários, quer dizer, a empresa que ganha em cima deles, né? Principalmente. Na verdade, eles são empreendedores individuais. Mas não é isso que botaram na cabeça deles? Não, mas assim, eu acho que a gente não pode ter o preconceito com o empreendedor individual. É claro que se você souber ser efetivamente um empreendedor e você recolher seu imposto, você conseguir não gastar todo o dinheiro só porque recebeu, enfim, é uma boa. Principalmente hoje você tem nessas outras formas de obtenção de renda, onde você pode, o antigo bico, mas que hoje pode ser um trabalho em tempo parcial, isso mudou. Antigamente, quando a pessoa não estava ali com a CLT, ela já falava. Quando a gente ia entrevistar no processo seletivo, não, eu não estou trabalhando agora, eu estou fazendo uns bicos. Hoje, não. A pessoa diz, olha, eu não estou trabalhando de carteira assinada, mas eu presto serviço assim, assim, assado, e ele consegue gerir a carreira, e muitos deles constroem, às vezes, uma carreira com os recursos que vêm desse trabalho. Quando a gente fala motorista. Assim, não é nem discriminação, não é nem preconceito, porque, na verdade, é uma situação que a gente pensa no futuro, porque a gente sabe que muitas dessas pessoas, desses trabalhadores, ou mesmo do PJ, eles não fazem nenhuma contribuição para a Previdência, não pensam no futuro dessa forma, e nem no presente, porque se ele machucar, por exemplo, um motorista de aplicativo, se ele tiver um problema de doença, ele fica desamparado. Pois é, mas você tem hoje
profissionais, prestadores de serviço, como inclusive motorista de aplicativo. Como eu não tenho carro, não dirijo, eu ando muito de Uber. E gosto de fazer seleção. Então, eu já vou conversando no Uber, entendendo ali. Então, você tem ali pessoas que estudam às vezes, de manhã e não tem como entrar numa jornada de trabalho integral e fazem Uber para conseguir chegar na carreira que eles estão buscando. Tem Ubers que calculam ali a partir daquele ganho, que tem, inclusive, previdência privada, ou que tem um dinheiro reservado que já sabe que, se ficar sem trabalhar um mês, ele não vai ter essa renda. Então, ele tem isso guardado. Então, assim, eu acho também que o trabalhador, dentro de todas essas possibilidades que existem de vínculos trabalhistas e de obtenção de renda, ele tem que gerir a própria carreira. Era muito cômodo, na época, que eu só tinha uma possibilidade, que era a carteira assinada, que aí eu tinha a empresa e o Estado regulando a minha carreira. E aí a única coisa que eu precisava fazer era ser competente e rezar para não ser mandado embora. Hoje, não. Se você tem outras possibilidades, você tem que assumir a responsabilidade da gestão da sua carreira. E se eu não tenho ali aquele dinheiro garantido no final do mês, se eu não tenho os benefícios garantidos, se eu não tenho um recolhimento ali do meu FGTS, eu preciso fazer negociações e poupança para que eu não me aperte numa outra situação. Mas hoje também os colaboradores, os profissionais de carteira assinada, também eles encontram dificuldades para fazer a gestão, né, ali da sua vida e da sua carreira e das suas finanças. Dilce Persílio, obrigado pela sua participação. Sempre um prazer estar aqui. Feliz Dia do Trabalho para todos nós, todos vocês aqui do estúdio, para você que está aqui trabalhando.